Oi, você, escritor, escritora, leitor, leitora e também pessoa que ainda possui saúde mental. Se você não se enquadra nos primeiros, você está nesse último caso, tá? Pessoa que ainda tem saúde mental. Obrigada por estar aqui. Estamos aqui hoje com o meu querido amigo Igor Horbach. Ele é escritor. Peraí que eu tenho que ler, tá, gente? Porque é muita coisa, muita função que esse cara faz. Ele é escritor, ator, diretor, roteirista, fotógrafo, produtor, fundador da Horbach Produções, tá? Ele tem um canal maravilhoso chamado Tudo Sobre Beto, que segundo as pesquisas desse ano, atualizadíssimas, tá? Ele é o segundo canal mais popular na categoria de parques, tá? Bombando super aí. Ele é formado em teatro pela FAP, de Curitiba, tá? E ele é autor de vários livros que a gente vai falar sobre hoje. Gostaria que agora o meu querido amigo que eu já apresentei se apresentasse para vocês aí, tá? Hello, gente! Que prazer imenso estar aqui logo na estreia desse podcast. Eu tô muito feliz. Muito obrigado, amiga, por ter me convidado. É uma honra estar aqui, gente. Ó, a amizade de eu e Larissa vem de muito tempo. Começou por causa de livro e Sim, continua por tudo, pela vida, e vai por livro, mais. tudo. Então, o Igor, tá? Que eu demorei muito tempo para aprender a falar o sobrenome dele, viu? Né? Você ainda gosta de utilizar o Carvalho, porque na época, quando a gente se conheceu, era Igor C. Horbach. Orbach, É, isso. que, Eu gosto de usar o Carvalho, só que eu acho que uhum, fica muito grande, entendeu? é, Pra nome artístico, assim, pra galera pegar. E daí eu falei, vou tirar o C ali, fica Igor Orbach mesmo. O é. Orbach também é sofisticado. Nossa, lindo, lindo. É que a gente tem que balancear, né? Pô, uma coisa meio brasileira é uma Exatamente. coisa meio estrangeira. É igual meu E nome, Laritza, e depois assim, Oliveira. Pronto, entendeu? tá É, balanceado, tá tá equilibrado. balanceado, tá equilibradíssimo. Pra quem não sabe, tá? Se você tá chegando aqui agora nesse podcast, você vai ficar sabendo qual que é o meu nome do meio, porque eu não tenho dois sobrenomes como uma pessoa normal, tá? Minha mãe não quis colocar, na época que eu sou de Minas, né? Em Minas não precisava colocar o sobrenome da mãe. Meu sobrenome da minha mãe é Borges. Meu pai teve a brilhante ideia de fazer meu nome composto pra, né, facilitar a minha vida. Meu nome do meio é Luisiânia, tá? E eu acho que o Chocada com essa informação, que eu também não sabia disso. sua imagem travou aqui. Mentira, eu sabia por causa do contrato que a gente assinou do filme. Isso, ele sabe dessa É, informação eu sabia. porque tá no contrato do filme, né? Porque vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Como eu falei, ele é roteirista, né? Então... Desculpa, eu tô pulando a Não, sua sem falta. problemas, sem problemas. É assim, a gente se encontra. O bom é que o papo vai ser bem fluido, assim. A gente vai falar bastante, né? Porque muitos anos de amizade, tá? Exatamente. Então, meu nome do meio é Luisiânia, tá, gente? Escreve Luizina. Eu tô pensando aqui porque eu tenho que visualizar na minha cabeça pra eu soletrar. Se eu fosse pro soletrando, eu ia ficar desenhando assim no ar, sabe? Com o dedo. Ia ser desse Sim. jeito que eu ia pro soletrando, tá? Mas então, vamos falar dos livros do Igor. Eu anotei aqui, mas se tiver mais algum, você me fala, porque, meu Deus. Ó, ele tem uma trilogia, começa com A Derrota do Herói, tem O Dragão Perdido, que foi o primeiro livro que eu li do Igor, e tem o terceiro, que é O Extermínio dos Deuses. Essa é uma trilogia de mitologia grega, maravilhosa, tá? Bem lá Rick Riordan mesmo, tá bom? Minha era é Rick Riordan. Era Rick Riordan. Eu tava revendo a sua entrevista lá de 2016, eu fiquei, Meu Deus. gente, nossa, como o Igor era novinho, meu Deus do céu. Eu, Gente, eu tô só um bagaço eu, naquela. eu tenho uma entrevista dessas épocas também, de 2015, 2016 mesmo, 2016. Me manda que eu quero ver depois, olha. Eu mando, gente. O link tá lá no YouTube. Pode procurar a entrevista Larissa Oliveira, que vocês vão encontrar, tá? Tá lá, eu na minha época de colégio. Oh, Jesus, que coisa. O tempo foi bom com a gente, né, amiga? O tempo foi maravilhoso com a gente, viu? Muito bom. Falando em tempo, com o tempo, o Igor mudou. Foi para o lado, não vou dizer nem oposto, mas uma coisa super diferente que foi Cartas para Jack, é um romance lindo que eu, se eu não me engano, foi uma das primeiras pessoas a ler, não foi? Foi. Lá no comecinho. Uhum. E ele foi publicado ano passado pela editora Alard, numa edição
maravilhosa, muito, muito linda. Eu amo. Eu sou Amo. apaixonado por edição até hoje, gente. Nossa, não tem como. É Allard roxa. arrasa. Nossa, até o teu livro chegou. Eu fiquei, meu Deus, é muito lindo. Sim, Não tem um sim. livro da Allard que não seja lindo. Eu sou desculpa, eu pago pau pra Allard. Ah, eu também, eu também. Nossa, Nossa, perfeito, mentira. perfeito. É, virou editora do meu coração, de verdade. Sim, também do meu aqui, ó. Não publico mais se não for na Allard. Exatamente, não publico mais se não for na arte. Por isso, comprem nossos livros na Editora Lard. Exato. Obrigada, viu? Editora Lard, vão lá, O tá? publi tá feito. O publi tá feito, tá? Sempre vai ter publi. E de contos, tá? Tem as Crônicas de Melody, certo? Uhum. Que eu encontrei lá na Amazon, elas por lá. E agora o mais recente é o Projeto Insônia, tá? Que teve já lançado o Destinatário e o que lançou recentemente foi o... Que saiu hoje, o relógio sem ponteiro. Isso, nós estamos gravando hoje, 25 de junho, tá? Então, hoje, dia 25 de junho, saiu o Relógio Sem Ponteiro. E essas são todas as obras do nosso querido colega Igor Horbach, tá? Antes da gente entrar um pouco mais sobre elas, eu queria que você contasse para todo mundo como que foi quando você começou a escrever. Por quê, como, onde, quando. Gente, essa é uma. Senta que lá vem história. A gente quer história mesmo. Gente, foi muito louco, porque desde pequeno eu sempre gostei muito, sabe? E eu lembro que eu ia pro cinema, e na minha cidade só tinha um cineminha assim, daí passava geralmente só aqueles filmes mais populares, sabe? Não vinha muito esses filmes nacionais e tudo mais. Então as minhas referências eram muito internacionais, né? Era Disney, DreamWorks, esse tipo de coisa. Eu assistia esses filmes e eu ficava muito criando fanfic na minha cabeça, sabe? Eu ia Sei. criando as histórias com aqueles personagens, o que eu queria realmente que tivesse acontecido. E daí, quando eu conheci Harry Potter, quando eu conheci Percy Jackson, não sei o que, daí eu fui me aflorando ali na literatura e tudo mais. Eu já tinha um pezinho ali na literatura, mas era muito ainda, tipo, menino maluquinho, né? Essa literatura mais brasileira, infanto-juvenil. E daí, depois que eu passei para uma literatura estrangeira, digamos assim, e daí, meu filho, eu comecei a criar também as minhas próprias fanfics, as minhas próprias histórias. A primeira versão da Derrota do Herói, que na verdade a Derrota do Herói foi publicada em 2014, Uhum. só que a primeira versão eu escrevi em 2010, quando eu tinha 10 anos. Nossa, Eu já prodígio. escrevi. Eu escrevi a Derrota do Herói, e eu lembro que numa tacada só, você sabe que você escreveu o primeiro, depois você já ia escrever o segundo, eu fiz isso, escrevi o segundo, que era outro nome, era Vingança dos Derrotados, acho que alguma coisa assim, eu não lembro direito. Adorei, bem assim Star Wars, né? Gostei dos títulos assim. Porque na verdade eram pra ser 4 livros. Aí quando foi pra editora, a editora falou: não, a Derrota do Herói tá meio curto, o que que você acha de juntar? E não sei o que. Daí a gente juntou, transformou num livro só, e daí virou a trilogia. E daí eu lembro que eu já escrevi os dois também. Daí enquanto. Aí ficou um tempo assim, sabe? Eu escrevi o primeiro e o segundo, fui tocando a vida, né? Criança, né? E também meus pais naquela época não botavam tanta fé, assim. Por mais que eles incentivassem, meus pais sempre me incentivaram, não era aquela coisa, tipo, nossa, realmente vai apostar nisso e dar certo, né? E cidade de interior, eu morava no interior do Mato Grosso, então, tipo, acesso também à editora era, né, outra coisa. E Uhum. daí, um ano antes, não, uns 2 anos antes, na verdade, abriu uma editora na minha cidade, em Tangará da Serra. Adoro esse E nome. Tangará da Serra é bem longo, né? É. E daí chegou, daí eu falei pra minha mãe que eu queria publicar e não sei o quê. E nisso, olha só como eu era pilantra. Eu já tinha entrado em contato com a editora, já tinha perguntado o preço, quanto que era. E a editora super me dando crédito, super me dando moral. E eu com 13 anos. E daí eu só cheguei e falei pra minha mãe: olha, eu quero publicar esse livro que eu escrevi, não sei o quê. A editora já me falou que vai cobrar tanto. Minha mãe ficou tipo: mãe, que editora? Me situe, que eu não tô Que? entendendo. Como Como assim? assim? Eu falei, não, mas eu já falei com eles, eles vão me cobrar tanto, funciona assim. Eu, não, não. Daí eu lembro que minha mãe falou assim, não, pera lá, então vamos lá primeiro conversar pessoalmente pra ver como é que vai funcionar esse negócio. E também meus pais nunca tiveram esse tipo de contato. Meus pais, minha mãe é assistente social, meu pai é empresário, então não tinha contato com literatura. E daí a gente foi, fez a reunião e tal, e a gente começou. E daí eu comecei, publiquei o primeiro, em 2014, só que daí eu não tava gostando muito da versão que tava indo pra editora. Eu falei pra editora, não, vamos atrás. Porque, na verdade, dentro do cronograma da editora, o livro ia sair em 2013.
Daí eu falei, não, eu Hum, quero reescrever. Quero reescrever. Me dá. Daí eles falaram, não, mas vai demorar muito, não sei o que, a gente vai ter que fazer um outro contrato, o valor vai mudar. Daí eu falei, não, em um mês eu te entrego a nova versão. meu Deus. Amada, eu escrevi em um mês. Em um mês eu escrevi um livro de 250 páginas. Mas foi Igor, assim, que ó, loucura. uma loucura. Eu estudava, daí às vezes no intervalo entre uma aula e outra, no intervalo das aulas, eu só ficava escrevendo, porque eu escrevia muita mão nessa época, não gostava muito de digitar. Então eu escrevia Eu tudo à também, mão. quando comecei, era só a mão. Ai, meu Deus. Quando eu penso nisso, eu falo, meu Deus. A E, loucura. mas de vez em quando eu ainda tenho essa loucura de escrever na mão. Às vezes ainda dá de voltar nas raízes e escrever à mão. Livro não, mas alguma coisa ou outra eu gosto. Eu tenho muito planner, muita agenda, muita coisa assim, sabe? Uhum. Mas livro nunca mais voltei a escrever à mão, não. Uh-uh. Aí eu gosto de escrever geralmente o começo à mão, sabe? Porque me Uhum. remete muito a esse começo da minha carreira. Então eu gosto, sabe, de voltar ali na raiz. Depois eu esqueço que tô na mão, vou pro computador mesmo e continuo. E daí, dessa época, eu escrevi, entreguei o livro e tal. E daí eles falaram, ó, vai atrasar. E daí o que a gente recomenda? Já que tá atrasado mesmo, em junho, o livro ia ficar pronto tipo abril. Em junho a gente vai ter o Salão do Livro, que era tipo uma Bienal que tinha na nossa cidade. A gente recomenda que você lance lá, né? Porque daí todo mundo já vai estar respirando o livro, a mídia da cidade já vai estar focada aqui, então fica mais fácil. Daí a gente lançou, e foi muito legal porque foi uma semana, e o meu lançamento era na quarta-feira de manhã. A minha escola levou a minha turma inteira pro A lançamento. celebridade. Super apoiaram. Só que na segunda-feira, Augusto Cury estava lá. E daí, eu cheguei, e eu não tinha o livro ainda, porque eu não tinha recebido da editora ainda, eu tinha só os bonecos. E daí, porque eles iam, como tava nessa loucura do salão, eles iam entregar exatamente na quarta-feira. Aí eu fui pra sessão de autógrafos do Augusto Cury, falei pra ele que eu tava publicando um novo livro, não sei o quê, e ele me falou uma frase que eu nunca esqueci na minha vida. Ele veio pra mim e falou: olha, é um caminho difícil, mas todo mundo consegue. E nunca faça as coisas por dinheiro e por fama. Faça as coisas por amor. Porque fama, dinheiro, sucesso é passageiro. Amor, amor pela sua arte, pela sua profissão, isso nunca vai passar. Palmas Eu para sei que Augusto Cury. palmas para Augusto Cury, que ali Esse ele. aí é o mentor do Igor, entendeu? Levou ele pro resto da vida agora, essa frase. É o que vai mapear a carreira dele pro resto da vida agora. Não, e daí chegou quarta-feira, aquela ansiedade a mil, primeira publicação, não sei o quê. Aí a gente tinha uma salinha lá que acontecia a sessão de autógrafos, e a sessão de autógrafos geralmente era de 1 hora. Só era mais tempo quando é tipo Augusto Cury, aí separava 3 horas, porque é muita gente. Só que pra mim, primeiro porque é um mero mortal, né? Eles separaram 1 horinha. E daí eu entrei pra sala e não vi o resto, porque daí eu só recebi a galera que tava chegando. Amado, a fila que tava lá fora, começava 9 horas, deu 10 horas, ainda tinha gente. E tinha uma outra autora infantil que ela ia entrar no meu lugar 10 horas. Porque, tipo, um tempo depois ela ia ter uma palestra que ela ia dar nessa Bienal. Então ela também não podia atrasar. Só que eu tava lá com todo mundo ainda. Ainda tinha gente para assinar, pra mim assinar o livro. E daí o evento teve, os administradores do evento teve que realocar ela, porque eu estava dando autógrafo ainda. O sucesso, gente, já é E o sucesso. ali eu falei, gente, eu tô incrível, né? Eu tava me Bombado. sentindo na lua. Assim, muito feliz, né? Aí vendemos, tudo mais, passou aquele. Porque todo livro é assim, né? Tem aquele auge que todo mundo comenta, compra, papapá, e depois abaixa, né? Todo mundo Sim. te esquece, assim, até você lançar de novo. E daí eu já tava preparando, na verdade, o segundo livro, ele já tava pronto. Só que eu tive um problema, que eu perdi o livro. E era um Como livro, e eu lembro assim? que o segundo livro, ele tinha mais de 600 páginas no Word. Porque foram mais de 2 anos escrevendo, sabe? E daí eu lembro que o meu computador tinha aqueles computadores de mesa antigos, sabe? Antigo não, né? Mas ele é mais antigo que hoje. E daí ele deu um piripaque lá. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu perdi o livro. Ele sumiu. Até hoje eu nunca encontrei essa versão. Não acredito que eu vou ter que reescrever tudo. E daí eu reescrevi. Foi até bom, assim, que eu reescrevi já arrumando muita coisa e tudo mais. Por quê? Porque eu já tinha também o respaldo de quem já tinha lido primeiro. Ela fala, eu acho que podia acontecer isso, não sei o quê. Então eu já fui. Foi bom até isso ter acontecido. Tem A mal que vem pra bem. continuação a gente sempre escreve com o feedback, né? Então é Uhum. bom, mas tem uma pressãozinha que você fica assim. Nossa, mas eu tenho as minhas ideias e tá vindo essas ideias aqui de outras pessoas. Como é que eu vou fazer agora fazer isso funcionar aqui? Casar isso às vezes começa a ser por isso que geralmente eu vejo sim um pouco,
Mas eu também não me orgulho muito nisso, não, porque senão a gente surta. Porque daí, assim, você quer levar a história pra um caminho, os leitores estão te puxando pra um outro, daí você fica, não, pera. Daí eu gosto de ver um pouquinho ali. E daí eu reescrevi o livro. Aí foi onde eu falei, não, eu não quero publicar com essa editora daqui. Até porque essa editora, como era uma cidade pequena, não tinha muita demanda, eles começaram a mudar o foco para livraria só. E daí, e eu sou muito grato por eles até hoje. Mas eu falei, bom, eu quero expandir, né? Os meus livros acabaram ficando restritos só ali na cidade e eu quero expandir. Então eu vou procurar uma editora maior e fui para São Paulo procurar essa editora, que foi a Novo Seco, onde a gente se conheceu. Sim. Maravilhosos. E daí assinei o contrato com a Novo Seco, publiquei O Dragão Perdido, também, que ficou incrível. Adoro aquela capa, muito bonita. Lindo. Muito Uhum. bonito. E daí foi. Aí foi. Aí eu não publiquei mais nada por um tempo depois disso. Eu até publiquei algumas coisas, escrevi algum, tentei ele entrar no terror e tudo. Daí eu fui pras Crônicas de Melody, Uhum. mas na época do Nia, lembra Nia Fanfiction? Sim, sim. Eu não Nossa, que usava. Acho que eu entrei algumas vezes só. Mas eu sempre fui meio desligada, assim, um pouco, assim. Até o Wattpad eu usei bem pouco, mas eu lembro. Eu lembro. não, eu usava muito Nia. Eu começava um monte de história, toda semana tava iniciando uma, quase uma Netflix. Não terminava nenhuma. Não Como a terminava nenhuma. Netflix, que também cancela várias séries ali, ó. Exatamente, exato. Aí O paralelo. Aí eu comecei, aí eu tentei escrever uma série um livro que eu não vou comentar aqui porque ele vai voltar, é a surpresa. Eu Em comecei lá nessa época, off. em off, Em off a gente eu comenta. comecei lá no NIA, e daí eu não gostei muito porque eu era muito novinho ainda para escrever aquele tipo de narrativa, era uma narrativa mais densa, né? E daí eu resolvi parar, mas eu vou voltar com ele, já tá na minha agendinha ali, ó, teremos em breve. E Ó. daí eu publiquei as Crônicas de Melody, daí eu descobri a Amazon nessa época também. E daí eu falei, bom, vou testar esse negócio, né? Tá todo mundo falando que dá pra publicar e eu não vou pagar nada mesmo. Vamos publicar na Amazon. Tanto é que se você lê as Crônicas de Melody, é uma pegada muito infanto-juvenil, Uhum. muito assim. E ainda tá no molde que eu escrevi há muito tempo, os primeiros livros, né? Que os primeiros livros, gente, já antecipo, já falo pra todo mundo que vai ler. Leia entendendo que foi uma criança que escreveu, com 12 Sim, anos. sim. Então você não vai pegar lá e ver uma obra-prima, sabe? Você vai pegar lá com poucos detalhes, os diálogos muitos rasos, né? Porque eu não tinha essa noção de profundidade de texto, né? E então as Crônicas de Mel vai um pouquinho por esse lado também. Mas eu deixei lá, porque eu falei, bom, vou deixar aqui. Eu gosto da história, apesar dela não ter sido contada exatamente como eu gostaria, mas eu gosto da história, vou deixar aqui, tá lá disponível na Amazon até hoje. E é isso. Aí foi, né? Já Se fiz vê. quase uma biografia. Não, tá ótimo, ótimo, ótimo. Eu queria saber, né? Você já contou um pouco, né? Como era o teu processo lá atrás, né? Manuscrito, depois de digitar, que também foi o meu processo no começo. Mas e hoje, como que é o teu processo de escrita? Você já é mais organizado, assim? Já faz planejamento? Você já senta, assim, com as coisas mais esquematizadas? Como é que você escreve hoje? Então, essa coisa de planejar veio vindo recentemente. Antigamente, até pouco tempo, acho que até tipo assim, 2016, 2017, eu escrevia muito assim, conforme vai dando na telha. Só que daí eu comecei a perceber que eu me perdia muito na história. Por quê? Eu não sou escritor único exclusivamente, né? Como tipo Uhum. J.K. Rowling, que passa a vida escrevendo todos Como os eu dias. citei no começo, né? As diversas funções. Exatamente. Então, o que que acontece? Muitas vezes eu não consigo escrever todos os dias, né? E daí eu tenho um problema muito sério, que você sabe qual que é a revisão. Eu detesto revisar. Eu gosto de escrever, aí isso tá pronto, vai pro ar. Eu ainda tô E não para encontrar funciona. um autor ou autora que gosta de revisar o seu texto. Quando você encontrar, você me fala, porque eu também tô, porque assim, eu detesto. E daí, então eu nunca fazia isso. Quem revisava era a editora. E a editora não tem função de revisar texto. Assim, ela vai revisar grafia e tudo Sim, mais, né? E daí acontecia muito, tipo, o texto ficava muito desconexo às vezes, porque daí eu começava falando de uma coisa, depois tava falando outra. E daí eu comecei a perceber que eu precisava me organizar. Então, basicamente, hoje eu não sigo 100% um planejamento. Eu tenho um pezinho ali em virgem que eu gosto de me organizar bastante.
Mas eu gosto, como é escrita, tipo, a gente flui mais, porque é diferente do roteiro de cinema que tem orçamento pra cumprir, então, tipo, tudo fica mais enxugado. Literatura a gente vai embora, a gente faz o que a gente quiser, da maneira como a gente preferir. Então, e o tamanho também. Então eu gosto de ver o que que a história vai me apresentando, sabe? Uhum. Então, basicamente, eu planejo o arco dos personagens, o que que vai e faço aquela divisão de começo, meio e fim, né? O primeiro, o segundo e o terceiro ato do livro. Eu gosto muito de separar em capítulos, porque eu adoro dar nome pros capítulos, estilo Cassandra Clare, assim, que é um nome, assim, Aham. nossa, muito metafórico, assim, que você tem que ler pra você descobrir por que que o título do capítulo era É aquele, quando você sabe? termina o capítulo, você fica. Ah, faz Ah, sentido. Eu exatamente. Tipo, entendi. exato, eu adoro essa coisa. E daí eu geralmente separo ali os capítulos, né? E vou embora. E daí, conforme eu vou escrevendo, as coisas vão mudando e não sei o quê. Os contos, eu sofri muito isso, porque conto é mais curtinho, né? Eu tô Sim. trabalhando com contos de até 50 páginas. E daí você começa, você vai indo, daí você vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Daqui a pouco já tá com 10 páginas, tá no primeiro ato ainda. Eu tô tipo assim, meu Deus! Tem que. Vamos embora, não dá pra ficar enrolando aqui. Só que a história vai destrinchando pra outros lugares, sabe? Que eu quero muito explorar e não tem espaço pra isso. Eu tô tentando manter essa questão dos contos de até 50 páginas, até por uma questão de cronograma também, enfim. Sim. Porque senão eu gosto muito de ir aproveitar, sabe? A arte. Então, por exemplo, livro, eu não gosto mais disso. Antigamente eu era mais assim, de fazer, escrever, escrever, escrever. Hoje eu gosto de mais de fluir. Sabe? Eu gosto de Sim. sentir o livro, de ir vendo, sentindo as emoções. Eu não sei como você é, amiga, mas quando eu tô escrevendo, tipo, tá uma briga, eu começo a digitar mais forte no teclado, reagindo àquilo, sabe? Aí Sim, já é tá assim numa mesmo. cena triste. Eu já fico todo com a cara melancólica, já vou escrevendo. Eu vou sentir, eu gosto de ir sentindo as emoções dos Eu personagens. choro junto. Eu sou de Sim! peixe, gente, não adianta. Eu choro Gente, eu junto. escrevendo cartas pra Jack, eu chorava o tempo inteiro. Eu juro pra vocês. Aquela cena dele, que ele já. O livro já começa com ele indo pro hospital, né? Uhum. Que daí tem aquele abraço do Will e do Jack logo no começo, quando o Jack chega pra visitar ele, o Will no hospital. Assim, ali eu já me. Eu já. Aqui, ali eu já fui, né? Já. A Ali foi onde Margarida. eu perdi tudo. Tudo, tudo, tudo. Não, eu sou assim também. Eu lembro que quando eu tava escrevendo A Noiva de Romeu, tem uma parte ali no ápice, né? Que aí começa tudo. Tipo, a personagem tava achando que tava indo tudo bem, quando vê tudo desmorona. Ai, nossa, foi uma das cenas mais difíceis. E eu lembro que eu escrevi os últimos 5 capítulos quando eu tava escrevendo o começo do livro, há anos atrás, né? Que o livro demorou 2 anos e 3 meses pra ficar pronto. Até, tipo assim, Quase até. uma epopeia, né? É, pois é. Mas assim, nesse período eu fui fazendo outras coisas e tudo mais. É porque é um livro que eu precisava estar com uma cabeça boa, sabe? Quando eu comecei a escrever, tava numa época muito assim, eufórica da minha vida. E aí foi, que é comédia romântica, né? Então aí foi, Uhum. foi indo, foi indo. E aí eu já tinha o que eu queria pro final. Eu escrevi o último capítulo mesmo quando eu tava, acho que lá pelo terceiro capítulo, escrevendo o terceiro capítulo. Então, e eu não mudei uma vírgula dele. Ele ficou Não. igualzinho. Eu já sabia exatamente como que eu. Foi a primeira loucura que eu fiz na minha vida, escrever tudo fora de ordem. E aí eu lembro que eu cheguei lá pelo sexto ou sétimo capítulo e era a parte que eu ia precisar de muita, muita pesquisa. Pesquisa sobre lugares da Itália, né? Porque ela. Nossa, isso dá um trabalho, meu Deus do Demais, céu. demais. Como eu não era uma pessoa organizada, né? Não fazia isso antes, eu ficava assim, ah, eu tô com preguiça. Aí o que que eu fui fazer? Foi Eu. escrever os últimos capítulos do livro. Tipo, antes Que daí não desse. precisava da pesquisa. Isso, que não precisava, que eu já sabia o que, que eu queria. Então, tipo assim, o ápice do livro mesmo, assim, né? Eu escrevi antes, aí dali pra frente foi indo. E aí tem umas. Nossa, eu nem lembro qual que é o número, que eu não pus número no capítulo, né? As inscriçõezinhas. Foi também uma coisa super diferente, porque antes eu fazia com um garoto ao lado, era o número do capítulo e um trecho de música, né? Então foi Uhum. muito diferente pra mim, assim. A Noiva de Romeu foi, foi um negócio, um acontecimento na minha carreira, vamos dizer assim. E aí eu tava escrevendo e eu lembro que eu tava numa cena muito, muito triste. E eu lembro que quando eu pesquisei um poema que tem lá, que é do.
Eu não lembro se é do Edgar Allan Poe. Tá vendo? Gente, eu tenho o sério problema de memória. Eu escrevo o livro, eu acabei o livro. Eu também. Tem coisas que eu não lembro. Outro dia me vieram e falaram assim: nossa, amei a referência de Friends no último capítulo de A Noiva de Romeu. A Noiva de Romeu eu terminei de escrever ano passado, tá? Eu reli algumas vezes, né, pra até publicar e tal. Eu falei assim: mas que referência! Opa, tenho falta de memória. Aí ela explicou e tal. Eu falei, é mesmo, eu escrevi isso, né? Porque se vocês não sabem, tá? Memória de Dory é uma coisa recorrente com autores, tá? Não sei o Igor, mas parece que quando você escreve, sai de você, entendeu? Você lembra mais ou menos, mas na hora que sai, você não lembra os mínimos detalhes, gente. Ninguém lembra. Exatamente. Ninguém lembra, não é muita coisa também, né? Imagina, você lembrar todos os detalhes, todos os capítulos, é muita coisa, a gente não dá conta também. Nossa, não. Deixa eu abrir um parênteses e te contar. A gente tava na reunião do filme, lembra? E daí, eu não sei o que eu fui perguntar de algum personagem, e você ficou assim, não, mas esse personagem não aparece nesse livro. Eu falei, mas a amiga tá aqui. Eu falei, mas como assim? Aparece? Nem eu lembrava disso. Eu achava que era... Eu falei, mas tá aqui no livro. Daí aí que ela foi entender. Ela nem lembra... Gente, ela nem lembrava que o personagem existia. Ali eu falei, não é possível. Não é só comigo. É normal. Não, o Garoto ao Lado tem 4 livros, gente. 4 livros é muito personagem. Tem uns personagens jogado não, né? Mas tem uns personagens que, tipo, tem uma personagem que só aparece no segundo livro. Tem outro que só aparece no terceiro. Farofa, né? Entendeu? A gente quer saber de Nicolas e Alice, não quer saber do Joãozinho. Entendeu? Não, deixa eu te perguntar uma coisa. Acontece muito com você, quando você tá escrevendo uma cena, tem tipo 4 ou 5 personagens, aí você vai fazer o diálogo, de repente você esquece de um deles. Sim. Aí tipo assim, você fala, aí você inventa de colocar uma frase ali pra ele, só pra galera entender que ele tá ali ainda. Gente, isso acontece muito. A marca do Semideus era muito assim, porque eu trabalhava com 7 protagonistas. Então eu nunca lembrava, eu sempre tava esquecendo que um deles estava ali. E daí o que eu fiz quando eu vi que tava dando muito ruim? Comecei a jogar eles pra uns cantos. Aí tem uma hora que a Joyce vai lá pro labirinto, sumiu pra lá, dividiu o grupo em dois, porque daí eu consegui me encontrar. Porque eu sempre esquecia da existência daquele personagem. Isso acontece muito. E não é porque a gente não gosta, mas é porque é tanto personagem que às vezes você fica fixado em 2, 3. Né? Eu tenho esse grande dilema, assim. Agora, o novo que eu tô escrevendo, né? Que não posso revelar muito ainda sobre, mas logo eu vou poder. E tem a ver também, hein? Tem a ver com o Noivo de Romeu, só vou adiantar isso, tá? Uá. O novo que eu tô escrevendo, até o gato, que é personagem, eu pus na lista, tá? Porque agora eu sou essa pessoa. Mas uma coisa que eu vou te contar, eu tinha, tá? Todos os personagens, uma vez eu catei, fui relendo todos os meus livros de Romeu, de O Garoto ao Lado, os 4 livros, né? Pra quem não sabe, O Garoto ao Lado tem 4 livros. Por enquanto, eles não estão disponíveis, porque teremos projetos futuros aí pra eles e tudo mais, que vocês vão, né? Mas isso leva um tempo, tá, gente? Então, por enquanto, só tem a versão lá de 2016, livro físico. E vão aguentando aí, tá bom? Vão aguentando aí que logo tá na mão de vocês, tá? Como é que eu faço uma adaptação sem ter o livro, menina? Tem um livro físico, o primeiro, a adaptação do primeiro. Não, até o filme sair vai tá disponível de novo, tá? Calma, a gente ainda nem começou o primeiro filme, tá? É porque eu já tô pensando na continuação do primeiro filme. Eu sei, mas calma, até lá já vai, os 4 já vão ter saído, tá? Amém, né? Amém. Vão sair, posso dar pequena coisa assim, que o projeto é que eles saiam de novo em e-book e livro físico, tá? Vai ter um box. Eu quero um box. A Lions corre aqui. Estamos aqueles. Vou falar igual aquelas pessoas bem chiques, sabe? A gente é chique, meu bem. Não, eu sei que a gente é chique, mas aquelas pessoas, tipo assim, estamos em negociação, tá? As negociações estão sendo feitas, tá? Tá bom? Aqueles, inclusive, essas negociações precisam de dinheiro, tá? Se alguém quiser doar dinheiro pra mim, pra fazer o box de O Garoto ao Lado, porque eu só vejo gente pedindo o livro.
É Depositando no muito meu isso. Pix. Isso é uma coisa que a gente tem que reivindicar com os leitores. Eles pedem muito livro, pedem muita continuação. Aí quando você lança o livro, eles enrolam, eles não compram. Eles não compram o livro. Exatamente, Eles pois é. esperam entrar de graça na Amazon pra baixar o livro pra ler. Pois é, pois é, Ó, pois tem, é. tá ambíguo aí esse discurso, hein, gente? Sim. E pra quem não sabe, tá? Para publicar livro físico, só grandes nomes, tá, gente? Se você não sabe, só grandes nomes que eles publicam sem tirar R$ 1 do bolso, tá? Uhum. Autores independentes como eu e o Igor e, né, uma leva de pessoas que estão aí no mercado, mesmo quando a gente faz com uma editora que é super, super boa, assim, super da hora, igual é a Renomado Alarde, também. você É. tem que pagar, tá? Você ganha depois sobre isso e tal, mas assim, o mercado editorial no Brasil, ele é muito, muito complicado, tá? Não, existem, a gente vê muito em filme, quando a gente vê aquela coisa de, a pessoa escreveu e tal, e ficou rica, e não sei o quê. É nos moldes estrangeiros, tá, gente? O Uhum. molde estrangeiro é que você faz o livro ali, fica ali trabalhando nele, não sei o que lá, e existe até uma. Eu tava vendo numa série que tem como se fosse que se chama um leilão. Que aí o seu editor, né? Que também tem isso, que é diferente daqui. O teu editor, ele é meio que é a pessoa que vende o teu livro. Ele fica ali te guiando enquanto você tá escrevendo, né? Que é o quê? Que a gente faz sozinho aqui, né? Que é essa revisão que a gente Exato. fala assim: Meu Deus, tô me perdendo. Você que se policia. Uhum. Lá existe uma pessoa que te acompanha durante o processo de escrita, ou depois que você escreveu, pra ela ir te guiando, falar, olha, isso aqui vai ficar melhor assim, 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 não sei o que, não sei o que. Pra quando o teu livro chegar na editora, ele tá precisando só daquela revisão de ortografia, né? Ah, uma vírgula foi a mais aqui, não sei o que lá. E aí as editoras, né, as grandes editoras, ou até menores e tudo mais, elas começam a leiloar, né? Tipo assim, dá lance no livro. Então, assim, eu quero. Vai lá uma editora pequena, eu quero publicar isso aqui por US$ 50.000. Aí a editora fica ligando pra autora: olha, é assim, você quer aceitar as propostas? Não, não sei o quê. Aí vai tendo as propostas. É realmente um leilão, assim, do teu livro. Tu vende pra editora, cata o dinheiro pra tu e segue a tua vida, entendeu? Enquanto isso aqui, a gente tem que leiloar o nosso rim para poder Sim, publicar. exatamente. Aqui você tem que pagar do seu bolso, dividir. Tem editoras que são caréssimas, tipo assim. E assim, não é toda editora que, quando você é um autor independente, você vai lançar o livro físico, que vai ser legal com você, assim, na questão de divulgar, que vai ser Uhum. uma editora que vai pegar junto com o teu livro. Ela simplesmente, né, é o que a gente chama de editora, falsa editora, vamos dizer assim. É quase como se fosse uma gráfica, entendeu? É bem isso, é uma gráfica. Vai lá É, imprimir e você que te vire. a diferença é que eles vão prestar alguns serviços de, por exemplo, de diagramação, revisão, fazer a Uhum. capa, né? Mas você poderia ter muito bem ter feito isso com profissionais, né, independentes também, freelancers, e chegar na gráfica e imprimir, entendeu? Foi o que eu fiz com o Extermínio dos Deuses. Pois Gente, é, compensou muito mais. pois é, Compensou entendeu? muito mais. Então tem vários, vários caminhos. Hoje em dia, realmente, como o Igor falou, a gente tem a Amazon e tem maneiras incríveis de você trabalhar com a Amazon. A forma que eu gostei muito, eu acho que também não sei se é como você está trabalhando agora, é essa questão de contrato híbrido, né? Que você tem o Sim. direito do e-book, você publica na Amazon, que compensa muito, tá? E aí você faz, né, o contrato do livro físico como uma editora. E aí, claro, você vai ganhar também uma porcentagem ali em cima do preço de capa e tudo mais. Mas você tem autonomia com o teu e-book, porque às vezes também você, igual com o Garoto ao Lado, no meu caso, a primeira versão dele, eu não tenho direito algum, assim, vamos dizer assim, de ditar preço, falar nada sobre Uhum. ele, Eu né? também não tenho. Mas aí eu fui, reescrevi, fiz uma segunda edição, né, que foi a que Tem tava problema, se vocês me tiraram esse direito, eu faço outro livro, não tem problema. exatamente, entendeu? Quando a gente tá começando, né? Se você que tá ouvindo agora tá começando, ainda tá meio sem saber como agir, pesquisa, gente, bastante antes. Vê certinho o que compensa, o que não compensa. Tem pessoas que começam só na Amazon e e-book, que é um mercado que tá expandindo bastante no Brasil, e depois as editoras vão atrás, né? Então, Uhum. é isso, gente.
né? Não vou me estender muito não, porque senão eu fico falando aqui por horas, né? Hoje o foco é o Igor, né? A gente acabou entrando por isso aqui, mas isso aqui é papo pra outra coisa, pra, né? É mais para escritores. Mas complementando o que você tá falando, Sim, gente. E outro, hoje também com a internet, com a questão do digital influencer, tem muito digital influencer muito bom. Que dá a Lari tava criando esse tipo de conteúdo recentemente também, sim. dando dicas sobre isso. Então vale a pena muito pesquisar bastante antes. E olha, tem uma coisa muito. Aquela publi, né? Já tô fazendo a publi de novo. A Editora Lade. Maravilhosa, porque eu achei, porque assim, eu vou ser bem sincero, o Rodrigo vai escutar aqui, mas tudo bem. É, Oi, eu ach- Rodrigo. Olá, Rodrigo, tudo bom? Então, quando ele me convidou, eu no começo, porque a editora nem. O meu livro foi o que lançou a editora. Então foi o primeiro livro da O editora. Que honra, né? carro-chefe. O carro-chefe, meu bem. E daí eu tava meio assim, tipo, beleza, ele vai publicar, não tava botando muita fé, por quê? Porque eu já tinha passado por duas experiências de editoras que não se envolviam com o livro. Então eles basicamente jogavam o livro no mercado e era isso. E eu Sim. achei que, querendo ou não, a Light faria a mesma coisa. E quando a gente começou a conversar com o Rodrigo, não sei o quê, firmamos o contrato e tudo mais, ele já veio com uma proposta muito boa de envolvimento com o livro. Daí ele começou a divulgar o livro também, eu tava vendo que o negócio tava muito bom. Muito bom. Gente, eles se envolveram demais, assim. Até Demais, porque demais. ele passou por isso também, né? Pelo que a gente passou, Exato. então ele quis ser diferente, né? E eu Exato. E é lembro, por isso. Eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonado pela Light hoje. Porque tem essa coisa, sim, sabe? Eles não publicam por publicar, eles publicam porque eles gostam do teu livro. Eles apostam na tua história. Isso é muito importante para nós escritores, sabe? Não é só aquela coisa de lançar o livro. É mostrar que acredita no livro, sim. sabe? Essa história é boa. A história pode não vender um rio de dinheiro, porque a gente sabe que a gente mora num país em que 1% da população lê, praticamente. Uhum. Mas tem aquela coisa da editora, de acreditar no livro, de correr atrás e tentar crescer junto. Então, isso foi muito importante. E eu vejo que a Lard continua fazendo isso em todos os livros. Ela consegue se envolver em todas as histórias. Eu Não é acho isso porque muito o teu incrível. livro foi lançado antes que eles param, né? Tipo, tem um novo lançamento aqui. Eles vão, claro, dar um boom maior pro novo lançamento, Uhum. mas o teu livro continua aparecendo ali. Não é aquela coisa que, Exato. tu lançou ano passado, hoje teu livro tá morto lá. Não, ele continua te divulgando e tal. Realmente, Exatamente. eles têm essa paixão por. Você falou, eles acreditam realmente no teu livro. Eu lembro que quando eu recebi o e-mail de volta da editora, falando assim, não, a gente gostou muito. Foi tipo assim. Eles dão 30 dias, né, pra ler o teu original. Eles Uhum. leram, acho que um dia ou em dois, sabe? E o e-mail que me voltou foi tipo assim: Nossa, eu amei muito o seu livro, a gente riu horrores aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu fiquei muito empolgada, né? Porque eu fiquei assim, cara, eu nunca na vida, assim, recebi um e-mail tão empolgado quanto esse, assim, Uhum. enviando meu livro pra fazer uma proposta, né? Ó, eu quero publicar com vocês e receber isso de volta, sabe? E Uhum. realmente, eu lembro que eu perguntei pra você também, quando eu fui, falei, e aí, como é que foi sua experiência, né? Sim. Você falou, nossa, super. Vai, 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 porque perfeito, Mergulha perfeito. de cabeça porque eles têm essa possibilidade. A Salad revolucionando o mercado editorial. O resto das Uhum. editoras chorando agora. Quer mais? O mercado editorial quer mais? Quer mais? A gente comentou um pouco sobre o filme, né? Pra quem não sabe, o Garotolado tá Tá no aí, forninho. tá no forninho. O filme dele vai sair, se Deus quiser. O Igor, né, como eu falei, ele é roteirista, ele fundou a Horpack Produções, que fez produções como Dislike, a websérie, Dislike o filme. O que mais que Uhum. teve? O podcast Pagão. Exato. A gente lançou uma plataforma de streaming ano passado. Daí teve um monte de Isso. coisa que a gente fez. Teve 3 podcasts, teve programas de YouTube, teve bastante coisa. E a gente tá produzindo, inclusive, mês que vem a gente tá fazendo um novo filme. Não posso Ó. falar ainda qual que é, mas a gente tá produzindo. Eu vi que você postou um casting, né? Eu É, a falei, gente fez olha, um. tá, vai sair coisa, vai sair Vai sair coisa, coisa, vai tá no sair forninho coisa. também. Eu E gosto dessa constância, gente. é Fazer bom, muita é coisa. bom, é bom, é bom. E aí, né, nisso, a Horback Produções comprou os direitos para fazer a adaptação do Garotolado, meu querido livro. E eu entrei como no meio disso aí como roteirista, gente. Olha pra você Exatamente. ver.
Aonde que eu fui Olha, ó, parar? eu já vou tirar o meu da reta. Se não, se sair alguma coisa. A autora tava no meio, hein? Isso, gente, Tô ó. brincando, amiga. Tô Então, brincando. eu já mudei bastante coisa, tá? Tem umas cenas que não adianta chorar, não vai ter, viu? Tá bom? Eles já vão. Amiga, para, eles já vão cancelar o filme antes de sair. Mentira, mentira, gente. Não, ó. Não, mas Eu tá, tô. tá muito bom, tá Tá, muito tá. bom. E aí eu queria perguntar pra você, né, de ir lá de escrever literatura. Como, né, igual aquela coisa que eu perguntei do começo de como foi pra escrever. Como, quando, onde que foi que você falou assim, não, agora eu vou escrever roteiro. Vamos lá. Então, também senta que eu vou lá ver história, porque assim, eu sempre comecei as minhas coisas na minha vida muito cedo, né? Então, desde muito pequeno. E daí, desde muito pequeno também, na mesma época que eu tava lidando com a literatura ali, eu falava também que eu queria muito cinema. Cinema, 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 cinema. E eu não tinha noção de como era fazer. Então eu brincava muito sozinho também. Então eu brincava de fazer cinema sozinho, não sei o quê. Quando tinha primas, eu sou muito apegado com as minhas primas, e daí a gente é quase da mesma idade, então a gente brincava junto. A gente também brincava de fazer cinema, a gente brincava de muita coisa assim. E daí eu comecei a pesquisar. Conforme eu fui tendo acesso à internet e tudo mais, eu comecei a pesquisar. Porque minha mãe, ela me liberava 1 hora por dia de computador só. E, Uma tipo, responsável. depois que eu tivesse feito todas as minhas obrigações. Só que daí ela foi vendo que eu precisava de mais tempo, querendo ou não, para escrever. Não tem como você fazer uma meta de escrita diária com, com 1 hora só de escrita e tudo mais, daí pesquisar e não sei o quê. Então ela foi vendo que eu precisava de mais horas. E daí, conforme eu fui tendo mais horas, eu comecei a pesquisar mais. E daí eu comecei a escrever umas historinhas aqui e tudo mais. Comecei a estudar, e o roteiro tem uma outra pegada. Só que eu não tinha noção disso ainda. Então eu queria enfiar tudo possível do mundo, igual livro. Virava aquela história com 20 personagens, que personagem entrando. E virava aquela confusão, né? Quase uma tragédia grega. Meu E Deus. daí, com o tempo, fui aperfeiçoando isso, fui pesquisando mais, pesquisando mais. Então, assim, bem dizer, eu não tenho um curso de roteiro ainda. Eu quero me fazer, assim, um curso para ter todos os respaldos profissionais. Acho muito importante. Mas o que eu aprendi foi assim, eu tinha um pouquinho de aula de roteiro ali na faculdade, né? Mas é mais voltado pro teatro. O que eu sei foi muito assim, fazendo e aprendendo, sabe? Que é a melhor Pesquisando. escola. É. Então, assim, eu pesquisava muito, assistia muito documentário, e daí ia pra prática, e já ia sentar e escrever. Então, eu comecei fazendo isso. E daí tem até uma questão que eu gosto muito de novela, eu sou noveleiro, adoro novela. E daí, assim, eu queria muito escrever novela, só que eu também não tinha noção nenhuma. E novela é um negócio. Hoje eu já estudei sobre novela, sei que é um bicho de 7 cabeças escrever novela. Porque é muito personagem, muito tempo no ar, então é muita coisa. Se você juntar todos os roteiros de uma novela, vai dar aí 5, 6 mil páginas de Nossa. roteiro. Então, tipo assim, né? As crônicas de Gelo e Fogo inteira. E daí, então, assim. E daí eu comecei a querer criar as minhas próprias novelas, só que sem noção nenhuma. E daí eu fui pra. E daí eu tava naquela época que tinha muito novelinha na Disney, no Disney Channel, novelinha na Nickelodeon. Então eu comecei a assistir muito, eu me inspirava muito pra fazer isso. E daí eu inventei uma série musical, assim, tipo High School Musical, sabe, em formato de série. Adoro. Nossa, ia fazer. E daí um dia eu decidi que eu ia gravar. Nessa época eu chamei minha prima, eu falei, ó, você vai ser atriz aqui. Eu chamei uma outra amiga que fazia catequese comigo. Você vai participar aqui também. Não vou, vamos fazer aqui um negócio. Eu tinha um celularzinho, gente, que era daqueles Nokia antigo. Meu Deus, meu Deus. Daí meu tio, ele era diretor de um colégio lá. Eu falei, ó, nós vamos, tio, me dá um dia aí, final de semana, pra gente vir aqui, vai gravar, não sei o quê. Botei todo mundo que eu queria lá dentro da sala. Eu falei, ó, vocês vão fazer isso. E o roteiro, gente, era feito à mão. Ai, meu Deus. Era feito à mão. Eu entreguei pra todo mundo várias cópias do roteiro feito à mão. E a gente fez umas ceninhas assim, aquela coisa assim, bem clichê mesmo, sabe? Mas ali eu já vi que era aquilo que eu queria fazer, sabe? E daí depois aí pra frente, meu filho, foi só se aprofundando mais. Aí surgiu, aí eu já tava aqui, né? Eu já tava mais velho, fiz dislike, que foi a maior loucura da minha vida, né? Que eu amo de paixão. E aí foi. Hoje estamos aí escrevendo Garota ao Lado, tô escrevendo outro filme, tô escrevendo a segunda temporada de Like já tá pronta, tem um monte de coisa já de roteiro pronto. Só falta a pandemia passar e dinheiro na Perfeito. conta pra gente fazer. Exatamente.
Tem esses dois fatores aí. Mas vai sair, vai sair. Vai sair. É legal você falar, porque é muito isso, né? A gente começa ali, é igual com escrita também, né? Começa com aquela coisa assim, vamos fazer. Quando a gente tem esse chamado, eu penso assim que a gente começa desde cedo mesmo, né? Aquela coisa de história de artista super badalado, falou assim, desde os 2, 3 anos de idade que ficava todo Natal na frente da família, encenava, fazia não sei o que lá, cantava da igreja, é desse jeito, né? E com a E é gente, real, né? e é real, é real. Só de você falar assim, com 10 anos começou a escrever, depois, né, foi tendo essa vontade de mexer com roteiro, mexer já com gravação também, que é outra coisa. Hoje a gente vê, né, todos os projetos que você desenvolveu, tudo que já tá aí. E é muito legal, né, ver essa evolução. E a gente vê essa evolução, né, dentro da gente mesmo. Sim. Mas assim, eu acredito que se você já arrasa agora como roteirista, sem curso, imagina com curso. Menino, vai ser tudo. Nossa, o roteiro de O Garoto ao Lado vai ser perfeito, Vai, perfeito. vai, ó. Festival de Cinema de Gramado que nos espere. Com certeza, viu? Oi, Netflix. Oi, Oi, Netflix. Netflix, Prime, Vamos? HBO Max, todos os streamings, Globoplay. Globoplay, vamos. Globoplay, tudo bom? Vamos ser brasileiro mesmo. Vamos. Nossa, adoro Globoplay, muito bom. E lembra que eu falei faz tempo, amiga, que eu falei pra você do filme. Eu falei, amiga, eu quero fazer um filme do Garoto ao Lado. Acho que Sim, foi, tipo, sim, acredito uns 2 anos que eu falei isso pra você. foi. Foi na época em que daí você tinha me convidado pra gente escrever um spin-off da Sim, que a gente saga. vai escrever. É, tá de pé ainda, né? E Opa! daí, e daí eu falei pra você, amiga, a gente tem que fazer um filme do livro. Sim, E eu sempre quis fazer um filme do Garoto ao Lado. E daí quando a gente eu falei, foi agosto do ano passado, mais ou menos, eu falei, amiga, vamos fazer, ó, vamos assinar o contrato. foi. Foi, né? Não sei, não é, foi ano passado, em algum momento. Eu sei que daí a gente começou a negociar, fez várias reuniões, não sei o que, em dezembro a gente tava com o contrato assinado. Foi uma loucura, porque, gente, vamos abrir um leve parênteses para a história do contrato, que quase que não chega na minha mão, né? Nossa, sim, meu Deus, eu tava suando frio já que O Igor mandou o extraviou o contrato. contrato, e aí acho que o correio vem 3 vezes, né? Uhum. E aí, nas 3 vezes que veio na minha casa, eu não tava em casa, eu vivia em casa todo santo dia, mas nas 3 vezes que veio, eu não tava. E eu lembro que aí na segunda-feira eu ia viajar pra, pra passar o fim de ano com a minha família numa chácara. E aí, eis que o quê? Tive que deixar a autorização o papelzinho com a minha cunhada pra falar, minha cunhada, pelo amor de Deus, vai lá, pega pra mim, porque senão eu vou voltar esse negócio pra Curitiba, isso aí é muito caro pra trazer de volta, tá? Nossa, Né? sim. Mas aí deu certo. E aí ela pegou e quando eu voltei em janeiro que a gente assinou, né? E aí foi só Uhum. janeiro. Não, e eu desenho por inteira, assim, né? Lá em Palmas, que Agulhado. é onde a gente pretende gravar e que, se Deus quiser, a gente vai gravar lá. Dezembro, o final do ano inteiro lá, inclusive eu gravei, né? O videozinho falando que a gente ia fazer o filme e tal, lá na Praia da Graciosa. Ficava assim, eu quero contar pra todo mundo, quero contar. Aí eu lembro que o dia que a gente assinou, que deu tudo certo, aí eu te mandei de volta, e aí eu não lembro se a gente já falou, acho que a gente já falou em janeiro mesmo, acho que eu tinha Foi, mandado, faz acabado de mandar janeiro. o contrato e tal. E aí foi isso, e aí foi uma loucura, né? Só que assim, a gente anuncia, o povo já quer o filme no dia seguinte, né? Aí eu Sim, eu falava lembro. assim, todo santo... Nossa, eu fiquei uns 3 meses respondendo, agora eles pararam, mas eu fiquei uns 3 meses respondendo coisa, mas e o filme, como é que tá? Aí eu, tá indo. Tá indo, gente, é isso aí. Vocês não Eu sabem. acho muito legal que, inclusive, essa galera que esteja perguntando, ela vai poder acompanhar todo o processo. Porque quando a gente recebe o filme no cinema, a Uhum. gente acha que, tipo assim, foi feito 6 meses atrás, sabe? E não. É um ano para se escrever um roteiro, é um ano para se produzir um filme, mais um ano para poder lançar. É tudo muito longo, é um Sim, sim. processo muito longo. E então essa galera vai poder acompanhar. Quando sair o Garoto lá, vai falar, meu Deus, desde quando eles estão fazendo isso?
E o nosso roteiro, não, a gente pensa que a gente está atrasado, mas tá no padrão do cinema. Ele é uma coisa lenta. Por quê? Porque é uma arte muito cara, querendo ou não. Uhum. Então, quando você vai para gravar, você já tem que estar com tudo pronto. Quando vai para lançar também. Tipo, é um processo muito longo. Tem que estar tudo muito bem amarradinho, tudo muito bem perfeito, né? Sim, com Mais perfeito. certeza. Com certeza. E vai ficar, Não, gente. e a gente passou o quê? As negociações inteiras. A Larissa me mandava já, tipo, gente pra fazer o casting. Ai, Não, ô, porque eu amigo, já eu tava quero essa pessoa aqui. agoniada. Eu tava tipo, ai, não, ó, essa pessoa aqui, não sei o que. É porque eu gosto de. Quando. Aquela coisa, né? Quando você. Eu tenho uma coisa de livro ainda, né? De escrever pensando numa pessoa, né? Mas aquela coisa. Aí depois eu pus a cabeça, não, você não tá escrevendo um livro, tá? Você vai escrever um filme que precisa da pessoa lá pra representar. Se você escrever pensando em uma pessoa e aquela pessoa na época não estiver lá, vai dar ruim, né? Exatamente. Então, baixa a bola. Agora eu tô mais tranquila, é porque no começo eu fiquei muito, muito empolgada. Eu já tava igual as pessoas, querendo o filme pro dia seguinte, né? Olha, por mim, a gente já tava rodando também. Pois é, eu também acho, mas, né? Temos aí esse querido, né? Que não vai embora, igual aquela visita indesejada na tua casa, que Exatamente. chega, Ai. fica, mora, tá? Não, mas E, vai dar certo. No final do ano a gente vai estar a podendo. gente vai catar as roupas, jogar pela janela. Falar, Sim, sai porque, daqui, não amada, eu fui volta fazer. nunca mais. Não, só abrindo também um parênteses. Hum, Eu fui fazer o orçamento pra poder gravar agora. E, tipo, é protocolo de segurança super rígido que a gente tem que seguir, não sei o quê. uhum. Eu juro pra você, eu acho que mais de 30% do orçamento do filme é só gasto com álcool gel. Meu Deus, Com não, esse sem tipo de coisa. condição. Porque daí é álcool, tem um produto de limpeza para os equipamentos. Aí, tipo assim, tem todo um balanceamento que você não pode colocar muita gente no mesmo lugar e papapá. Então acaba tendo mais dias de filmagem. É todo um rolê, assim. Encarece Isso muito. encarece muito, muito, muito. Então, assim, tem mal que vem para bem. Nesse sentido. Ainda bem que a gente não tá fazendo o garoto ao lado agora, porque senão a gente ia ter que abrir mão de muita coisa para poder pagar medidas de segurança. Então, ó, Sim, tá aí, hein, sim, gente? Aguardem, porque quando eu sair, a gente vai poder gastar todo o dinheiro possível no filme. sim. Esse vai ser o hit, tá, gente? Eu queria perguntar pra você, pergunta de R$ 1 milhão, vamos dizer. Com isso tudo que você faz, como que você concilia na tua vida? O canal, escrita de livro, roteiro, Horback Produções. E antes, né, tava agora já formado, mas antes estava faculdade, TCC. Uhum. Como é que Nossa, o é? ano passado, com o TCC, minha vida, nem dormi, não sei o que que era. É muito difícil conciliar pra mim, porque eu quero abraçar o mundo com os braços, né? Então, eu tenho sempre algumas pessoas mais próximas, assim, tipo, minha mãe, que fica, tipo, me puxando, falando, não, vamos com calma, porque eu quero pegar todos os projetos que me aparecem. E daí, hoje, eu tenho uma dinâmica de trabalho bem gostosa, assim, que me ajuda muito, que é planejar muito bem. Então, eu tenho uma agenda muito cheia. Até que pra a gente marcar a entrevista, que foi o quê? 15 dias atrás. Foi. Falei, amiga, eu adoro, eu quero muito participar, mas tem que ser com antecedência. Porque tem muita coisa. E eu não lido só. E eu faço muita coisa sozinho, né? Mas hoje eu tenho assessora de imprensa, eu tenho assessora jurídica, então tem que conciliar com a agenda de todo mundo. Então eu tenho um esquema que eu vou ali naquele tete a tete, então, tipo, gravar. Geralmente, antes eu gravava com bastante antecedência pro canal. Pro Torben, que é o menino que edita, que é o meu amigo Torben, ele tinha bastante tempo pra editar. Só que agora o vídeo sai amanhã, eu tô gravando hoje. Porque tá Coitado. nessa loucura. Não, ele. Eu assim, nossa, Torben merece o mundo, porque. E é complicado editar vídeo, você sabe como é, Eu né? sei. Passa horas. Então, assim, e outra, o canal, ele também tem um lance que tem que estar muito atualizado sempre, porque o Beto Carreiro tá atualizando o tempo todo. É meio que um furo jornalístico. Às vezes sai na mídia alguma coisa e daí você tem que correr, gravar vídeo, parar tudo. Então, vira aquela loucura. E daí eu vou conciliando, assim, mas o meu tempo de trabalho hoje é no mínimo 12, 13 horas por dia Meu de Deus. trabalho. Eu acordo pensando no trabalho, eu vou dormir pensando no trabalho. E eu sou agraciado com uma coisa de conseguir fazer até duas coisas ao mesmo tempo. Então, muitas das vezes eu trabalho como fotógrafo também. Então, às vezes eu estou editando o ensaio e já estou respondendo alguém sobre e estou em contato com a assessoria. Então, facilita muito nesse sentido. Mas às vezes a gente surta, a gente não dá conta. Sim.
Eu, né, sou humano também. Então, muitas vezes eu já chego e falo, não, pera lá, não dá, vamos descansar. Eu tento estabelecer pelo menos um dia da semana para não fazer nada, assim, para só existir. Só Olhar que pro não dá. teto. Só que nunca dá, a agenda sempre surge, porque eu sempre separava os domingos pra fazer isso. Aí agora domingos eu tenho gravação de um novo projeto. E daí tem o que não dá pra mim fazer durante a semana, eu jogo pro domingo. Então eu acabo nunca descansando. A minha terapeuta já fica toda vez comigo. Eu já tô chateada que tô falando, esse domingo agora eu vou mandar mensagem e falar, Igor, se você estiver trabalhando, eu vou aí em Curitiba, Por tá? favor, porque assim, não, isso que eu às vezes vou até mais. Já cheguei a fazer batendo semana inteira fazendo 16 horas por dia de trabalho. Chega Nossa. no final, tava morto, assim. E daí, como eu não consigo fazer muito, tirar muito um dia por semana, é raro eu conseguir uma semana que eu consigo tirar um dia pra mim descansar, eu tento estabelecer férias mais vezes. Então, tipo, geralmente a cada 3 meses eu tiro ali uma semaninha de folga pra ficar tranquilo. E daí depois eu volto também no batidão de novo. Como eu quis muito isso, de fazer muita coisa, agora eu tô fazendo aula de canto, tô estudando para fazer musical, então tudo é muito projeto. A Laritza me acompanha, ela sabe que é da hora. Eu tenho uma amiga que ela fala, mas como assim? Já tá saindo coisa nova? Eu não digeri nem o que saiu antes. Todo dia É, tem eu fazendo alguma coisa. eu sofro desse mal também de querer fazer várias coisas. Eu tenho que me parar. Falar, não, calma, faz isso aqui, depois você faz isso, né? Não, amiga, a gente ó, só pra você ter ideia, em 2020 eu tava filmando ainda e lancei dislike. A gente teve 2 meses de. Foi até engraçado que a gente terminou de filmar numa semana, na outra estourou a pandemia. Foi Nossa. assim, na hora. Daí a gente estreou dislike, eu fiz a plataforma de streaming, eu lancei Extermínio dos Deuses, na verdade, o ano passado, por mais que ele já estivesse pronto. Lancei Cards pra Jack, lancei Dislike Mode On e terminei meu TCC com a minha faculdade. Ou seja, num ano eu fiz coisa. Muita Então, assim, coisa. para conciliar tudo isso, demanda um esforço muito grande. Só que eu já tentei parar, eu não consigo. Eu fico muito frustrado, eu começo a ficar mal. Então, esse é um jeito que eu funciono. Gosto muito. Então, só que é muito difícil, porque aí hoje a minha mãe, ela me ajuda na agenda. Então, a minha mãe Uhum. toma conta da minha agenda. Ela fala, ó, Igor, isso aqui não vai dar pra fazer isso aqui, a gente vai. Toda semana a gente senta e vai refazendo toda a agenda. Porque por mais que eu tenha planejado até final de agosto minha agenda, e tem mais coisa pra frente, vai mudando conforme as coisas vão acontecendo. Sim. Então tem que ter uma organização muito assim, certinha, muito virginiano. Que bom que você tem, né, a ajuda da tua mãe, isso é muito, muito importante. E Nossa, me agenda, salva. gente, agenda é tudo na vida, tá? Se você tem muita coisa pra fazer, põe agenda, né? E é até uma coisa psicológica que eu lembro que ano passado eu lutava muito com procrastinação e eu melhorei bastante, que foi começar a agenda, escrever de caneta, falar assim, ó, você vai fazer isso aqui tal hora, Uhum. colocar dia, data e hora pra fazer tal coisa, porque quem é procrastinador aí, eu falo pra vocês, visualizando, tem aquela coisa de lista de checklist, sabe? Sim, eu uso muito. Nossa, é perfeito, perfeito, porque muda o teu cérebro, muda a tua cabeça. Quando você não faz uma tarefa, você fica, ai meu Deus, eu não fiz, não dei o checkzinho lá. Exato. E daí corre menos risco também de você esquecer. Eu Uhum. esqueço muitas coisas. Eu tenho um problema, porque tem muita coisa pra me guardar, né? Então, tipo assim, eu esqueço muito. Tipo, se falou hoje, pra você ter ideia, eu tava na aula de canto antes de vir pra cá, e daí eu tava lá papeando, acabou a aula, eu fiquei conversando com a professora, daí eu olhei pra ela e falei, gente, eu tenho gravação, tenho entrevista agora, eu corri pra casa. E Vocês eu já veem que tinha falado, eu escolhi eu um já tinha convidado que tem uma agenda muito cheia, tá, gente? A gente não tá começando na pior, a gente tá começando ali, ó, com a pessoa famosíssima, entendeu? quem. Agenda ali, ó, regrada, tá? E isso antes de entrar na aula eu tinha acabado de falar com você, ou seja, era tempo de eu lembrar que eu tinha que sair da. Mas Então, acontece. o checklist ajuda bastante. Planner, eu amo planner, não desgrudo meu. Planner, gente, é um braço, é um terceiro braço meu. Eu tenho planner, agenda e agora eu inventei caderninho de visualização de post de Instagram pra ajudar, tá? Adorei. Já quero um tutorial disso. Pra ajudar. Pois Porque é. além de tudo, eu ainda lido com 4 contas no Instagram, então, é Meu muita coisa, pô. Deus.
Como é que vive, menino? Não Minha, vive, né? minha psicóloga falou, nossa, você chega vivo com 30 anos, você tá no lucro. Se um dia a gente Porque não é só, souber. não façam o que eu faço. É aquela coisa, não faz o que eu faço. Isso. Faz o que eu falo, mas faz o Ó, que eu faço. tá escrevendo? Fica só aí, fica na vidinha. Não tem aquela. Gente, não Uhum. tem. Fica naquele glamour de tipo, ai, sentar, tomar um café, olhar pra paisagem e Exato. escrever o livro, entendeu? Então, e eu queria saber, né? Você já falou um pouquinho, deu umas dicas aí, mas quais projetos pro futuro, assim, que você pode dar uma falada, assim, bem de leve? Olha, na área da literatura 2021 a gente encerra com o Insônia. Encerra em agosto, um conto por mês. Eu já fiz, é a primeira vez que eu fiz essa loucura. Um projeto que, inclusive, vale dizer que eu inspirei no Checkmate da Anitta. A Anitta conseguiu lançar 4 músicas, eu consigo lançar 4 contos. Tá tranquilo. Agora eu tô tipo assim, não é a mesma coisa, música é outro rolê. A gente termina esse ano com esse projeto, tem um novo romance LGBTQIA+, também no forninho. Oh, adoro. E que a previsão, na verdade, era para ele sair esse ano, só que aí como surgiu o projeto Insônia, eu inverti, né? Então sai o ano que vem. Tem mais 2 livros de terror também que já estão, assim, bem encaminhados para sair. Um deles é esse projeto que eu falei que estava no NIA e eu tirei um tempo. Decidi reescrever. E vai ser assim, ó. It a coisa, hein? Meu It a coisa. Deus. Mas eu não sei se eu vou ler isso aí, não, tá? Porque eu tenho um problema com terror, suspense, mistério, essas coisas aí não é pra mim. Gente, eu amo, amo. Eu amo sentir medo enquanto eu tô escrevendo. É louca, né? Nossa, e eu escrevo muito de noite, sabe? E daí eu coloco, eu gosto muito de escrever com música tema, assim. Então eu sempre coloco uma música de terror pra escrever à noite e vou escrevendo e sai cenas incríveis que eu adoro. Depois, pra mim dormir, é aquela coisa, você apaga a luz e corre, né? Você apaga a luz e corre. Mas tá tudo bem, pelo menos o livro ficou bom. Que Pelo bom, menos. né? Que bom, por isso que eu continuo com o meu romance. E uma coisa que eu achei que eu não ia gostar de fazer, que eu não achava, romance não é pra mim, deixa o romance lá com a Larissa, com o Nicholas Sparks, com o John Wick. Quando eu comecei a escrever Cartas pra Dia, eu amei, amei, amei. Daí, tanto é que eu já tô planejando outro. E daí pra cinema, né, porque vocês têm muito projeto. Pra cinema, vou fazer esse filme agora. Não é Uhum. um filme que eu escrevi, é um filme em parceria também, que se chama Se Eu Pudesse Te Ouvir. Vou só falar o nome assim, só pra... Só pra soltar, só pra falar que aqui foi com exclusividade. Exatamente, em primeira mão. Se Eu Pudesse Te Ouvir, a gente vai rodar agora. Tem previsão de sair ali pro finalzinho do ano. E é isso, Já segunda quero. temporada do Like 2. é, Tem muitos projetos aí. Tem um filme da Larissa. Tem. Tem que É falar o meu muita coisa pra filme. rolar. Eu tenho planejado de projetos até final de 2023. Já tenho minha agenda de projetos toda completa até final de 2023. Amém. Tem bastante coisa. Tem bastante Eu coisa. A galera também. me segue lá no Instagram porque tem bastante coisa. Isso, eu já ia falar. Falei, gente, ó, o Igor agora vai falar todas as redes sociais dele, tudo que ele faz, tá? Pode falar que tá aberto o espaço É só colocar público. lá em todas as redes sociais que vocês quiserem me seguir, é Igor Orbach Oficial. Isso, Só colocar lá. pronto. Algumas vai ser o FIC, porque não, tipo, o Twitter não deu pra colocar o final. Mas digitar Igor Orbach já aparece. Isso, e acompanhem tudo sobre Beto, o canal dele no Sim, se inscreva no meu canal que a gente tá YouTube. tentando chegar nos 1.000 inscritos, pelo amor de Ó, Deus. isso aí Falta mesmo. pouco. Vai lá, Falta menos de gente. 200 inscritos. Vai lá, eu acredito na força de Inclusive, deve vocês. ter saído o vídeo agora, então vocês correm lá. Ótimo, Porque eu sei que ótimo. quando vocês vão escutar vai ter vídeo, então. Isso. Acompanhe também o Instagram de fotografia do Igor, que ele tira fotografias maravilhosas. Se você mora em Curitiba e tá precisando de Curitiba, um Paraná. Mês photoshoot, que vem, né? mês que vem tô indo pra Toledo, gente, fazer Ó, ele ensaio já tá fotográfico lá. saindo Então, já, gente, ó. já tô fazendo minha tour fotográfica, meu Ótimo, bem. daqui a pouco ele para aqui em Minas. Tá Daqui a chegando pouco eu aqui vou ir fazer um ensaio seu, amiga. Vambora. Ótimo, faça mesmo. Futuramente vai fazer mesmo. E eu queria agradecer ao Igor por estar aqui, por ter, né, Tá? disponibilizado nessa agenda tão concorrida, tá? Pra você, meu bem, sempre tem tempo, Oh, meu relaxa. Deus, me senti maravilhosa agora. Eu espero que você que esteja ouvindo aí até agora, se você chegou aqui, obrigada, tá? Porque a gente já Vocês. falou tanto. Isso. Vocês fiquem sabendo que aqui sempre vai ter papos enormes. Mas põe aí, vai ouvindo, lava a louça, vai fazer as Toma um tarefas de banho, vai casa, sentar. tá?
E ouve a gente falar, tá? Porque certa vez me falaram que a minha voz é muito boa. Então, o podcast tá aqui pra isso, pra você ouvir a minha voz maravilhosa, Ó, já tá? vou dar uma dica. Muda o EAD, tá? Coloca no mudo e vai escutar o nosso podcast tranquilamente. Exatamente, exatamente. Nossa, não, gente, não Péssimo faz isso não. exemplo, não. Estudem, estudem. Estudem, por favor. Ai, que horror. Falar Isso que eu igual. sou formado em licenciatura, eu sou professor. Olha só o exemplo que eu tô dando. Pois Acabei com é. a minha carreira de Eu, licenciatura. professora de inglês, né? Ah Falando, lá, não, outra também. né? Professor. Acabou a nossa carreira aqui, Falar igual amiga. a Taylor Swift falou uma vez: estude, é bom. É aquela coisa, né? Pode ser piranha, mas seja uma piranha estudada. Exatamente, gente, exatamente, tá? Cela especial, gente. E esse foi o primeiro Conversa Escrita com o nosso querido convidado Igor Muito Horbach. obrigado, eu Eu que amei estar agradeço. aqui. Eu que Gente, agradeço. me chama mais vezes. Eu Chamo, amo, chamo, chamo. amo Quando falar, gente. Podcast eu amo falar. a gente faz uma segunda edição ano que vem, né? Tá muito longe. No aniversário de um ano do canal, Ótimo, ó, do ótimo. canal, do podcast, tá? Acho Então a ótimo. gente já tá marcado que no aniversário de um ano do podcast, o convidado de novo vai ser o Igor. Aí ele vai falar das outras 1000 coisas que ele tá fazendo, tá? Vai Daqui estar um ano. atualizado, né? Tem que fazer um podcast por ano. Isso, um podcast por ano, ele vai sempre falar que, então, gente, eu fiz mais 50 filmes, lancei mais 50 livros, tá? Obrigada, tô com mais 2 canais no YouTube, tá bom? É emissora já, né? Agora eu faço parte do Circo de Soleil também, tá? Tô na Broadway também, gente. É isso aí, tá? É isso. Então é isso. Netflix já estou assinado com o contrato. Ano que vem, ó. Pois é, pois é, pois é. Quem sabe a gente consegue Garoto ao lado na Netflix. Meu, Ah, já quero tudo no começo, hein? olha, se a Larissa do futuro estiver ouvindo isso e tiver chegado lá, parabéns. A gente vai estar Parabéns, bebendo você. champanhe num momento desse. Pois é, pois tá bebendo a champanhota, tá? Aham. É de bom tom? É de bom tom. Vai ser de bom tom, sim, tá? Mas A é gente vai isso. fazer sim. Eu espero que, né, o futuro esteja, né, melhor do que hoje, porque, né, Hoje. hoje estamos aí. E é isso aí. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. Obrigada mais uma vez, Igor. E eu vejo não, né? Eu estarei aqui com vocês com a minha linda, bela voz no próximo Gafe. episódio. Muito obrigada e até a próxima. Escritores, leitores e pessoas com saúde mental. Tchau, gente! Tchau!